Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Hoje vim compartilhar com vocês a decoração de um bolo gigante. Eu nunca tinha feito um bolo desse tamanho, um bolo bem grandão mesmo, e vocês podem reparar que mal tá cabendo aí na câmera. Então, enquanto eu vou espalhando chantilly aí, já vou pedindo, já vai deixando o like enquanto o vídeo está começando, já vai compartilhando, manda para uma amiga, um amigo confeiteiro, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e qualquer dúvida que você tiver em relação a esse vídeo, pode deixar nos comentários que quanto der eu respondo, ok? Então, gente, pra gente iniciar eu tenho um bolo bem grandão mesmo, e ele tem, se eu não me engano, é 35 por 45, é um bolo bem grande mesmo. Ele rende bastante. E ele ficou aí com 7 de altura, depois o bolo, né, depois de recheado. E com a cobertura deve ter ficado com uns 8,5, por aí, ok? A massa é aquela massa que já tem no canal, que é o pão de ló de emulsificante de chocolate. Porém, a receita que tem no canal é uma receita um pouco menor. E eu tive que adaptar ela para fazer um bolo bem grandão. Então aí, para vocês terem uma ideia, foi 10 ovos, foi bastante açúcar, eu acho que foi coisa de 500 gramas de açúcar, meio quilo de açúcar, 750 gramas de farinha de trigo. Então é um bolo bem grande mesmo e que serve bastante gente, ok? Aí a receita, o recheio é recheio de prestígio, a receita já tem no canal também. Só que eu acabei dando uma atualizada na receita. Antes eu fazia com o leite condensado, o leite e o coco. Agora eu faço com leite condensado, creme de leite e o coco, ok? Aí, gente, eu vou espalhando o chantilly no bolo. E a respeito da quantidade de recheio que eu utilizei para esse bolo, foi 5 leites condensados, 5 cremes de leite. E se eu não me engano, eu coloquei 300 gramas daquele coco em flocos, sabe? Lembrando que essa quantidade que eu utilizei é porque o padrão dos meus bolos retangulares são em torno de 8 de altura, são bolos mais baixos, que a camada de massa é um pouco mais fina e o recheio é um pouco mais fino. Porém, se você trabalha com um bolo com uma camada um pouco mais grossa e tudo mais, aí você vai ter que aumentar um pouco essa receita, ok? E aí, gente, eu tô espalhando chantilly e o chantilly que eu tô utilizando nesse bolo é o do Amélia, mas vocês podem utilizar a marca que vocês acharem melhor, ok? E a respeito da quantidade de chantilly que eu utilizei para esse bolo, eu utilizei 1 litro certinho. Na verdade, sobrou um pouquinho porque vocês vão reparar que eu vou fazer um trabalho de bico em rosa e sobrou um pouquinho de rosa. Então, acho que foi umas 950 ml, por aí. Porém, como eu sempre falo para vocês, vai variar muito da marca do chantilly, porque tem uns que rende mais, tem uns que rende menos. Além da decoração, que essa decoração quis fazer uma decoração bem fininha, com pouco chantilly, para que não tivesse muito excesso, além do mais por ser um bolo que bastante gente ia comer, para no corte não ficar uma camada muito exagerada no chantilly, sabe? Aí vocês vão reparando que é bem simples de fazer mesmo. Eu apliquei primeiro o chantilly na parte de cima e em cima eu faço uma camada um pouco mais grossinha, porque é necessário fazer isso para não rachar e tudo mais. Mas já que na lateral vai vir com um trabalho de bico depois, então vem fazendo realmente uma camada bem fina, como se fosse uma pré-camada mesmo, só para depois a gente vir com um trabalho de bico. Lucas, precisa fazer isso? Sim, eu aconselho porque dessa forma o bolo vai ficar bem certinho. Além de você poder nivelar o bolo se tiver algum desnível, alguma coisa, é nessa hora que você vai consertar. Além de que o bico acaba aplicando um pouco melhor. E se tiver, por exemplo, na hora de você fazer o bico, algum lugar acabar não cobrindo, esse chantilly que você fez na pré-camada não vai ficar aparecendo o bolo, entendeu? Então isso ajuda nesse fator também. Desculpa que minha voz quase não saiu aí. Mas aí vocês vão reparando que onde que está faltando chantilly eu vou preenchendo, vou colocando. E não tem muita dificuldade não. E agora eu vou falar a respeito do tempo que eu levei para mim decorar esse bolo. Esse vídeo eu acho que provavelmente vai ficar com em torno de uns 16, 17 minutos. Porém, esse não foi o tempo que eu levei para decorar esse bolo. Porque claro que entre o vídeo eu tenho que parar um pouquinho o vídeo, aí eu coloco corante, misturo, eu bati o chantilly e tudo mais.
mas eu acho que eu levei em torno de uns 30 minutos para mim finalizar esse bolo. Eu levei esse tempo também porque era uma decoração mais simples, mas se for mais elaborada também, leva mais um tempinho. E é como eu sempre falo para vocês, varia de pessoa para pessoa, porque tem gente que decora mais rápido, tem gente que precisa fazer com um pouco mais de calma, mas o importante é que dá certo. Aí eu falei o tamanho do bolo e agora eu vou falar o prato laminado que eu estou utilizando. Esse prato laminado que eu estou utilizando é o número 7. É o maior prato que eu acho que tem. Não sei se encontra maior, pelo menos aqui na minha região não encontra. Eu sei que eu já tinha visto na internet, se eu não me engano, o número 10, 12, tem sim maiores. Porém, aqui na minha região esse é o maior que encontra e ele é bem grandão mesmo. Ficou um tamanho bem legal nesse bolo. E se vocês forem comprar, pode comprar nesse tamanho que é super bom. Aí agora eu vou falar a respeito do peso. Esse bolo, por causa de ser prestígio e tudo mais, ele ficou um bolo bem pesado. Eu acredito que tenha ficado em torno de uns 6,5 kg. E ele serve umas 60 pessoas aí de boa, sabe? E agora, vocês podem reparar que esse pratinho laminado que eu estou utilizando, ele é um prato mais fino, como vocês sabem. E já que esse bolo era muito pesado, 6,5 kg por aí, se eu colocasse só no pratinho, ia dar muito trabalho para o cliente levar o bolo, porque, como eu sempre falo para vocês, quanto mais firme o prato, melhor, porque aí não tem perigo de dobrar o bolo e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu recortei uma base que aqui na cidade onde eu moro, tem um moço que ele é fornecedor de embalagem e ele vende as placas de papelão, sabe? Aí eu compro essa placa, que ela é lisa, para fazer caixa, que ele utiliza mesmo, essas coisas, sabe? E eu recortei do tamanho do fundo da embalagem certinho e colei nela. Então deu uma reforçada, que era um papelão mais grosso, sabe? Ficou muito bom. E ficou um transporte bem seguro. Não tive problema nenhum em transportar. E a cliente falou que deu tudo certo também. Aí agora eu vou falar a respeito do bico que eu estou utilizando. Esse bolo aí eu estou utilizando o bico 402. Ele é um bico babado, porém, se vocês forem fazer um trabalho parecido com esse, vocês podem utilizar também, por exemplo, os bicos folhas fechados, como 113 ou 115 também, que dá certo. Eu acabei optando em utilizar esse, porque foi o mais fácil que eu consegui encontrar, porque eu tenho a maletinha de bico. Aí o primeiro que eu achei, eu acabei pegando. Então, ou ia ser o 402, ou ia pegar um bico-folha. Então, os dois dão um trabalho bem parecido. A quantidade de chantilly é bem fininha, então você economiza chantilly e vale bastante a pena, ok? Então, agora aí já está tudo lindo, maravilhoso. E vocês podem reparar que eu fiz um pequeno corte no vídeo também, para o vídeo não ficar muito grande. Aí agora eu venho retirando o excesso que a gente teve aí com esse trabalho de bico. Eu sei que muita gente não tem costume de retirar o excesso, mas se vocês quiserem, vocês retirem. Se vocês não quiserem também, não precisa, ok? Enquanto eu vou retirando aí o excesso, já vou pedindo também, se você não me segue nas redes sociais, bora me seguir, estou deixando aqui no cantinho da tela, e elas são específicas para conteúdo de bolo e tudo mais, de receita, então bora me seguir que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? E agora é aquele trabalho que eu sempre falo para vocês. Se você viu que tem algum lugar que não está preenchido, você coloca mais um pouquinho de chantilly e vai consertando. E mais uma dica para vocês também. Quando a gente vai fazer um bolo assim bem grandão, é muito importante a gente calcular o valor certinho para saber o quanto que deve cobrar para o cliente, porque realmente pelo fato de ser um bolo grande, você gasta bastante dinheiro para produzir, então tem que cobrar um valor bom sim, porque tem muita gente que acaba cobrando muito barato, tem gente que acaba cobrando muito caro. Vou falar a respeito do valor desse bolo. Eu vendi esse bolo a R$ 220. Eu sei que vai ter gente que vai falar, Lucas, mas está muito barato. Sim, porém, como eu sempre falo para vocês, varia de região para região. Por isso que eu falo que vocês têm que calcular o quanto vocês gastam e parar, sentar um pouquinho e colocar tudo na ponta do lápis mesmo para vocês verem se está valendo a pena, tudo certinho, sabe? O bolo aí em cima estava lisinho, mas eu acabei optando em fazer uma textura para ficar mais diferente, sabe? Para dar um destaque. Porque já que esse bolo é um bolo bem grande, no meio não ia ter nada, depois só ia vir com os toppers,
Eu acabei fazendo isso para dar mais um diferencial, sabe? Inclusive, comenta aí por quanto que você venderia esse bolo gigante que eu quero saber. E, gente, bora compartilhar mesmo, que eu faço vídeo com muito carinho para vocês. E eu confio que o canal chegue em 40 mil inscritos até o final do ano, ok? Aí agora eu tô com um bico aí 1M da Wilton. Esse bico é aquele bico que praticamente toda confeiteira tem. Ele é bem simples de trabalhar e a gente vem fazendo o movimento de roseta. A roseta é bem simples, esse vídeo está em tempo real, então vocês podem reparar que é bem rápido mesmo. Eu faço como se fosse uma pitanga e contorno em volta dela. Você consegue fazer isso tanto no sentido horário, tanto no sentido anti-horário. Normalmente eu tenho costume de fazer no sentido anti-horário, sabe? Mas das duas formas dá certo, no horário, anti-horário, da forma que vocês se adaptarem melhor. Eu sei que tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz do outro. Da minha opinião, as duas formas ficam bonitas, então pode fazer aí que vai ser sucesso, ok? E mais uma dica para vocês também a respeito de quando for fazer um bolão. Normalmente, se você trabalha por quilo, claro que você tem que cobrar por quilo, tudo certinho. Mas mesmo assim, se você trabalha por quilo, quanto é um bolo grande, eu indico mesmo que vocês vejam mais ou menos quanto que ficaria o valor, mais ou menos, vamos se dizer, de um bolo de 6 quilos e passe esse valor para o seu cliente de vez ficar vendendo valor picado. Porque já que esse bolo é muito grande, a variação de peso é muito grande também. Então, por exemplo, se eu fizesse esse bolo de mousse, ele ia dar 5 quilos. E ele deu um 6,5, quase 7. Então, vocês podem reparar que a variação foi tipo de 1,5 kg, quase 2. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que quanto a gente vende por forma, um bolo maior acaba sendo mais fácil. Mas se você acha melhor também vender da forma que você está acostumado aí por quilo, pode vender também. Inclusive, comenta aí, você vende bolo por quilo ou por forma, que eu quero saber. Aí finalizei aí as rosetas, o bolo já está certinho. Inclusive, se fosse um bolo de corte, não tivesse nada, não fosse colocar na mesa, eu já terminaria desse jeito mesmo, já entregaria para o cliente, que está bem bonito. Aí agora eu, com o mesmo chantilly que eu utilizei em cima, eu peguei o restinho e coloquei aí no bico de confeitar. Esse bico que eu estou utilizando é o bico 4B, ele é um bico da Mago, mas se eu não me engano o 21 da Wilton fica bem parecido com esse biquinho, mas vocês podem utilizar qualquer bico pitanga que dá para fazer esse trabalho. Inclusive um M dá certo também, a única diferença é que ele vai ficar um acabamento um pouco maior, ok? E esse movimento é bem facinho de fazer, vocês vão reparando que é o famoso torcidinho. Você faz como se fosse roseta mesmo, mas você faz uma no sentido horário, uma no anti-horário. Você vai fazendo isso até finalizar o bolo. Você consegue fazer ele mais grudadinho, mais puxadinho, igual eu estou fazendo, sabe? E agora eu vou falar a respeito da cor também, que eu esqueci de falar para vocês. Mas esse bolo, eu coloquei o corante vermelho e eu coloquei o corante bordô também. O que acontece? Quando a gente coloca pouca quantidade, ele fica rosa, então ficou nessa tonalidade. Então coloquei um pouquinho de vermelho, vermelho é da Mago, que eu estou utilizando, e um pouquinho de bordô, que é Dark Color, que ele é em pó. Aí eu coloquei um pouquinho de cada, dei uma misturadinha e ficou esse rosa super bonito. Agora eu vou colocar umas pérolas para dar uma delicadeza, uma finalizada, e o nosso bolo aí já vai estar praticamente pronto. A pérola agora é aquele negócio que a gente tem que ter bastante atenção, bastante calma. Se você não tem muita firmeza em colocar na mão, às vezes, alguma coisa assim, você pode colocar com uma pinça, compra uma pinça específica para confeitaria e pode utilizar. Tem várias formas de você colocar a pérola aí, ok? Eu coloquei também no centro da roseta, como se fosse o miolinho dela mesmo. Mas se vocês quiserem, vocês não precisam colocar. Ou pode colocar de outra forma, pode colocar só no meio. Vai do que a criatividade de vocês mandar, ok? Agora eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, colocando a pérola para não ficar muito grande. E lembrando também que eu estou fazendo aí dessa cor, mas essa decoração é uma decoração bem versátil que vocês podem variar bastante. Você pode fazer em azul, você pode fazer em amarelo. Então é uma decoração bem simples de fazer, fica bem rapidinho, bem versátil. Então vocês podem fazer
para bolo de tema, bolo de corte, bolo de casamento, assim, mais simples. Vocês podem fazer isso no bolo redondo também, que fica super bonito. Inclusive, eu fiz esse bolo no quadrado, porque geralmente quando é bolo de corte, o pessoal prefere bolo quadrado por ser mais fácil para cortar. Mas no redondo também fica super bonito e vale bastante a pena também. Então, gente, o bolo já está pronto. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!